Se liga aí que hoje a gente vai estar falando sobre Java. Java, que essa linguagem é muito boa, uma linguagem de programação que é orientada a objetos e ela é muito boa e muito utilizada por grandes empresas. Eu vou estar lançando o curso completo para vocês, do zero ao avançado em Java aqui no canal. Então eu já estou preparando essa playlist. Se você não quiser perder nenhum vídeo, nenhuma aula, já clica aqui embaixo para você seguir o canal e já curte esse vídeo para eu entender que você tá gostando, que você gostou e que você quer continuar com esse projeto. Em primeiro lugar, Java é altamente portátil. Isso significa que um programa em Java pode ser executado em qualquer sistema operacional que tenha uma máquina virtual Java instalada. O que isso quer dizer? Que tem o famoso Java JVM instalado, ou em outras palavras, se você tem um Java instalado no seu computador, a máquina já consegue rodar. Tanto que quando você vai baixar alguns programas, ele pede para você instalar o Java, né? Então ele já instala para você. Isso torna a programação em Java muito mais conveniente, muito mais prática para os desenvolvedores que precisam criar aplicativos para diferentes plataformas. E antes de vocês morrerem de tédio com toda essa explicação, a gente vai começar a colocar a mão na massa, beleza? E aí nas próximas aulas eu vou explicando um pouquinho mais sobre o Java, um pouquinho no começo de cada vídeo, para a gente começar a ter um pouquinho da noção desse poder maravilhoso que a gente tem nas mãos. Legal, gente. Agora entendido essas coisas, a gente vai começar a colocar a mão na massa e já baixar os arquivos necessários, os programas necessários para a gente começar o nosso desenvolvimento e colocar a mão na massa em si, beleza? Bom, primeira coisa que a gente vai procurar, tá escrito aqui, ó, Java JDK Download, tá bom? A gente vai baixar o nosso famoso Java Development Kit. Então, a gente tem aqui no nosso site da Oracle, dentro aqui Java Downloads, Oracle Brasil, a gente vai usar esse link aqui, tá bom? E aqui, ó, a gente tem diversas coisas aqui, ó, Java SE Development Kit, tá? Dá pra gente poder usar, você escolhe o teu sistema operacional. No meu caso é o Windows, eu venho aqui com o installer, né, que você consegue ver aqui sempre no final, você consegue ver o tipo de extensão. Então, você consegue ver .msi, .exe e .zip. Você pode baixar uma dessas outras duas aqui que eu recomendo mais. E aí você tem um arquivo executável. E esse arquivo executável vai fazer toda a instalação para você, tá? Esse daqui é o nosso famoso Java JDK, tá? E agora a gente precisa fazer o download de um outro Java que a gente vai encontrar aqui, que é o Java Oracle, tá? Que a gente vai procurar esse daqui. É só procurar Java, depois você vem fazer o download aqui, que esse daqui é o famoso Java JRE, que é o Runtime Environment, tá? Que esse aqui é que vai fazer o nosso Java rodar em runtime, tá? O nosso Java JDK, o famoso Java Development Kit, tá bom? E para finalizar, a gente vai fazer o download de uma IDE, tá bom? A IDE é diferente de um editor de texto, é que uma IDE ela é basicamente um ambiente integrado de desenvolvimento, então ela é própria para desenvolvimento, né? Um editor de texto é basicamente um editor de texto onde você tem um arquivo, você vai e edita o texto dentro desse arquivo. Agora uma IDE, ela já é um pouco diferente, tá? Eu vou apresentar para vocês a IDE da NetBeans, tá? Que eu recomendo também, eu acho bem legal. Mas também a gente tem outras ferramentas, como por exemplo o próprio Eclipse, tá? Tem o Sublime Text e tudo mais. Porém, o que vamos usar, a gente vai usar o IntelliJ, tá bom? A gente vai usar da JetBrains o IntelliJ, que ele é muito familiar com o Android Studio. Então, se caso mais para frente você for mexer com o Android Studio, mexer com programação Android, você vai se deparar basicamente com o IntelliJ. Então, o que a gente vai estar usando. Então, é só você procurar assim por IntelliJ, tá? Que você vai acabar achando aqui. Você clica em baixar e você vai baixar a edição Community Edition, tá bom? Porque essa daqui a versão Ultimate, ela acaba sendo paga, tá bom? Então, eu recomendo você baixar a edição Community Edition, beleza? Então, baixando aí, assim que estiver tudo instalado, a gente já consegue abrir a nossa IDE e já para colocar a mão na massa, beleza? Quando você abrir agora a sua IDE, né, a tua interface de edição de texto,
né, o que a gente vai estar usando, é bem legal que você vai se deparar não necessariamente com isso daqui, tá? O meu eu estou usando a versão Ultimate, mas vai ser algo bem similar. E eu já estou com alguns plugins instalados. Então pode ser até um pouquinho diferente disso daqui, mas a premissa ela é a mesma, tá? Então, para começar, a gente vai estar vindo aqui nessa parte de customização. A gente vai aumentar um pouco a nossa fonte, né? Aumentar ou diminuir a fonte de texto para a gente conseguir ter uma melhor visibilidade, aí vai de você. Você consegue procurar assim, né, deixar aqui em Map, né, a parte de mapeamento das suas teclas de uma maneira diferente. Você pode importar, você pode, enfim, mexer aqui, você pode procurar e fazer o que você achar melhor, inclusive até a parte de cores, de temas, você pode ver a que mais te agrada, tá? Inclusive, uma que eu vou mostrar para vocês, tá? Essa extensão aqui onde tem tudo, esse plugin onde tem várias cores a ideia, eu vou mostrar para vocês que é a, que é uma coisa que a gente vai estar usando para deixar a nossa ideia mais bonitinha, mais agradável aos olhos, tá? Primeiro a gente vai clicar aqui em plugins, tá? Logo embaixo de Customize, a gente vai procurar pelos seguintes plugins. A gente vai procurar por Atom Material Icon, certo? Então aqui em Marketplace, certo? Que é essa primeira opçãozinha aqui, que o meu está um pouquinho bugado, ele está meio para cima, tá? Mas essa primeira opção chama Marketplace. A gente vai procurar por Atom, certo? Atom Material Icons. Você vem aqui e instala este daqui, tá? E assim a gente consegue ter bastante tema, né? Então vai ser bem legal. Outra coisa que a gente vai procurar, a gente vai procurar por icons, certo? Ó, icons. Dentro desse icons a gente tem opa, a gente já tem o material icon, depois a gente tem o material theme, né? Material, tá? A gente tem o material theme. Oh, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Não é com H, né? Então, tem aqui, ó. Material Theme. Aqui, ó. Material Theme UI. Que é esse daqui, né? O icon, né? Basicamente para você mudar os íconezinhos das pastas para ficar mais bonitinho. E o Material Theme é para esse daqui. Aí ele vai pedir para você reiniciar a sua IDE. E aí você já volta aqui. Vai estar tudo certinho, tá? Para início, a gente vai vir aqui e vai clicar em New Project, tá? Vamos clicar aqui em New Projects, lá em cima em Projects, New Projects, para a gente começar a criar os nossos projetos, tá? Vocês não vão ter muitas dessas coisas aqui, que isso aqui são outras extensões que eu tenho, tá bom? Porém, aqui a gente vai só se preocupar aqui com New Project, tá? A gente vai dar um nome para o nosso projeto, vamos chamar aqui de primeiro projeto, eu vou colocar assim, ó, primeiro, vou separar aqui, ó, por tracinhos, né? Primeiro, projeto Java, tá? Você seleciona o diretório que você quer, você pode até mesmo criar uma nova pasta, então eu vou colocar aqui, vou chamar, né, da pasta projetos que eu tenho aqui, eu vou criar um chamado curso Java YouTube, ok? E dentro aqui desse curso Java YouTube, que é esse cara aqui, eu vou dar um OK. E ali eu vou criar aqui dentro meu primeiro projeto Java, né? Pode ser assim. Ou se não, no meu caso, eu vou chamar de aula-01. E assim fica mais fácil de eu me identificar, tá? E aqui a gente já consegue ver o nosso Java JDK instalado, tá? Aquele que você instalou. Porém, se você não tem nenhum Java JDK, você pode vir aqui, tem essa opção de download de JDK, se o seu tiver, é uma boa, e assim você instala a versão do Java JDK que você se sentir mais confortável. É assim, você só vem aqui no Open JDK, já seleciona a versão do Java que você quer, tá? A gente vai fazer o build system no IntelliJ mesmo, e aqui a linguagem que nós vamos usar é o Java. A gente não vai criar um repositório Git, tá? Aqui a gente tem as partes avançadas, né? Porém, a gente não precisa mexer nisso daqui. E é só a gente seguir, tá? Vem com Create. Lembrando, o visual pode estar um pouco diferente, mas a premissa é exatamente a mesma, tá? E aqui dentro da nossa aula 01 a gente já começa a ver aqui, ó, as coisas mais bonitinhas, por assim dizer. A gente já tem nossa pasta Source, que ela não tá default, ela não tá uma pasta amarela, alguma coisa, assim, ela já tá mais bonitinha aqui também. Os nossos arquivos já estão com um visual mais agradável, tá? E agora sim, a gente já tem aqui a nossa classe main, tá? Nossa classe main que ela já tá com um Hello World aqui,
Mas se você reparar bonitinho aqui, ó, nosso Salt, né, o famoso Salt, que é o System Out Print LN, nosso famoso Hello World. Então, se você vier aqui e botar para rodar, ele vai ler isso daqui, ó. Quer ver? Se a gente colocar ele para rodar, ele vai abrir o nosso terminal aqui integrado com o IntelliJ e assim vai publicar, vai printar no nosso console a famosa frase Hello World, tá? Então, se eu vou vir aqui só para trocar o tema, né? Que eu gosto de um tema um pouco diferente, tá? Gosto desse tema aqui, que ele é um pouquinho mais escuro, né? E aqui eu consigo também ver as cores ascendentes, então eu posso trocar um monte aqui, se você achar aquela cor que você achar mais confortável, tá? Essas aqui são as cores que tem no negócio lá, mas enfim. Aqui embaixo já troquei o tema. E eu posso vir aqui em File também, em Settings, para conseguir mudar aquilo que eu também achar melhor, tá bom? Então, dentro de editor, eu posso vir aqui em Font, por exemplo, em vez de Size 13, eu vou deixar ela Size 14 aqui, para deixar ela mais legal também, mais visível. Não apply aqui, ainda não está muito bom. Vamos vir aqui, Project, vamos por ali, ó. Font, vamos ver aqui, só deixa eu diminuir aqui, ó. Custom Font, Appearance, vai vir aqui, esse aqui é do 14, vou colocar um 16. Ah não, esse aqui é o... Ih, lasquei, esse aqui é o outro. Então, deixa eu ver menorzinho mesmo. Esse daqui é o do das nossas aulas aqui do lado. E eu quero mudar isso daqui, ó. Vamos voltar lá de novo, vamos procurar aqui por fonte, tá? Esse daqui é a parte de appearance, né? A parte de aparência. Vamos ver aqui, ó. Parte editor, parte de fonte. Isso aqui é o Timon 14. Vamos ver se a gente até consegue achar uma outra fonte bem legal aqui. Vou deixar do JetBrains mesmo. E eu vou colocar aqui, ó. Vou botar o pau da barra, colocar aqui 16. E aí vamos ver aqui se ele muda alguma coisa. E olha só não é que eu achei aqui, ó. Se você procurar por size, color scheme font, você tem o console font também, que é a fonte do console lá embaixo. Eu aumentei os dois para 16 para a gente conseguir ter uma visibilidade maior durante todo esse processo que a gente vai ter, tá? E eu também vou deixar toda a parte de UI um pouco mais alta também para a gente também ter uma maior visibilidade. Então, a gente já tem aqui nossa fonte um pouco mais alta, a nossa UI está um pouco mais visível, então a gente consegue ver aqui o nosso Hello World com um pouco mais de visibilidade também. Então vai ficar bem interessante isso daqui, tá? Então, se você for ver, instalado tudo instalado certinho, né? O Java JDK, JRE, a gente também consegue com com o nosso IntelliJ, né? A nossa ideia aqui, a gente também já consegue chegar nesse resultado aqui e vai ser bem legal. Então, todo o nosso ambiente já está basicamente preparado para tudo o que vier, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Hoje eu quero falar uma coisa com vocês que se chama variável, tá? Então, a nossa introdução, toda a nossa introdução aos códigos, né, a colocar a mão na massa, a gente vai começar falando sobre variáveis. Essas variáveis nada mais são do que tipos, né? A gente tem uns tipos e dentro desses tipos a gente consegue armazenar coisas, né? A gente consegue armazenar uma pequena variável, algo que realmente varia, algum dado, né? Então, dentro dessa variável vai ter um dado, né? Algum tipo de informação que a gente vai precisar armazenar de uma maneira curta, né? De uma maneira pequena e que a gente consiga utilizar ao longo de todo o nosso ambiente de desenvolvimento. Como, por exemplo, eu vou armazenar dentro da minha variável string, né, o nosso tipo string, eu vou colocar aqui, que é o nome dela, que eu vou chamar de nome, né, nome. Ele vai receber uma string, certo? Então aqui dentro de Java a gente sempre vai ter esse formato. O tipo
certo? Então, eu tenho o tipo, qual é o tipo da minha variável? Ou seja, o que eu estou querendo armazenar dentro de nome, né? Qual é o dado que eu quero armazenar? Então, o dado que eu quero armazenar é uma frase, né? É uma escrita. Então, é o tipo string. Então, aqui dentro, eu tenho o nome, né? Que eu vou colocar o meu nome. Então, Fernando Pérez Carvalho, por exemplo, né? Então, eu tenho o meu nome aqui. Depois a gente tem outro tipo, né? A gente tem vários tipos, mas eu vou citar aqui os mais comuns, tá? Os mais comuns que a gente vai usar agora durante esse primeiro momento. Depois a gente vai expandir nosso leque para mais tipos de variáveis, tá? Então a gente tem string, que é uma escrita. Então sempre repara nisso só para refrisar. A gente tem o tipo, a gente tem o nome da variável e o um igual só. Quando a gente tem um igual, a gente está atribuindo o valor. Então, essa variável, ela vai receber, então a variável nome, ela vai receber Fernando Pérez Carvalho. Então, isso daqui é uma string e ponto e vírgula no final, tá bom? Então, aqui se a gente for, por exemplo, colocar 12 aqui, ele vai dar como erro. Olha aqui, por que que ele está dando como erro? Então ele está falando o quê? Ele está falando que ele require type string. Então ele está pedindo uma string e eu estou providenciando um tipo inteiro para ele. Então isso daqui não está fazendo sentido, tá? Então eu preciso colocar uma string. Então se eu colocar 12 em formato de string, aí ele aceita, tá? Mas a gente vai voltar para a string nome, né, que é propriamente dito. Então, se eu colocar aqui um tipo int idade, aqui, por exemplo, agora sim, se eu colocar uma string, ele também vai dar erro. Por quê? Eu estou colocando aqui, ó, eu estou pedindo inteiro e eu estou dando uma string. Então, agora sim, eu poderia sim colocar um número, né, um tipo inteiro, certo? Tanto, né, eu estou colocando string aqui com letra maiúscula, tá? Mas ele não pode ser escrito com letra minúscula, tá? Só escreva do jeito que eu estou escrevendo aqui, porque muita gente vem, começa a escrever assim string, depois dá erro, não entende o porquê, tá? O tipo inteiro é a mesma coisa, tá? Então escreva ele com letra minúscula também, tá? Mas aqui a gente pode ter tanto int quanto um integer, tá? A gente pode ter esses aqui que também vale a mesma coisa, porém eu sempre escrevo integer, não escrevo int, tá? Mas int é um tipo, né? Int, um tipo inteiro, tá? A gente tem booleano, a gente tem um monte de tipos, tá? Mas sempre escreva da maneira que eu estou escrevendo, tá bom? Enfim, vamos dar continuidade aqui. Eu tenho aqui string nome, tá? Então, string, né? Ou seja, escrita. Eu tenho tipo integer, eu vou colocar booleano, ou seja, o que seria booleano? O booleano seria verdadeiro ou falso, um e zero, né? Seria tipo sim ou não. Então, booleano, eu vou colocar aqui, ó, maior, né? Então, maior de idade eu vou colocar como true, certo? Que maior de 18 anos, certo? Então, e sim, é maior de idade. E eu tenho aqui, ó, tem o float. Eu posso escrever ele assim também, ó. Tá? O float, ele é basicamente um número quebrado, tá? Um número quebrado. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, altura. Então, eu vou falar que eu tenho um ponto, 1,69 m, certo? Eu tenho que colocar um F aqui no final, porque ele é o float, tá? Eu tenho o float, que é o que você usa bastante, tá bom? Porém, fora do float, que é o que a gente usa, né? Então, vou aqui, ó, letra minúscula até, para vocês verem que também não faz muita diferença com o float. A gente tem o double, tá? E, tipo, além do double, vou comentar isso daqui, né? Vou colocar duas barras aqui, altura. Vou aqui, ó, 1,69, né? O double, eu não preciso colocar o F no final, tá? Mas o float é o que, pelo menos, eu particularmente mais vejo a utilização nos projetos que eu fiz. A maioria tinha float, em comparação com o double, assim, entre 100% e 60% das vezes a gente via a parte do float. Então, altura float, eu vou colocar para a gente ver que não se confundir. Então, a gente tem o float, que eu coloco um F no final, e a gente tem o double. Existe sim uma diferença entre um e outro,
tá? Porém, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes aqui, tá bom? E esses basicamente são os tipos, tá? São os tipos que a gente vai usar agora no começo, tá? Gente, vou deixar aqui, vou tirar esse float só para a gente não se confundir. Mas aqui são os tipos das variáveis que a gente vai introduzir agora no começo, tá? Então a gente tem os numerais, que seriam o double e o integer. A gente tem o tipo booleano, que seria o bool, né? O boolean, que seria verdadeiro ou falso. E a gente tem o tipo string, né? O que seria basicamente os tipos de escritas, tá? A gente tem alguns tipos, né? Que a gente pode dividir em classes, né? Que a gente tem os numéricos, né? Eu vou colocar uma aspas aqui só para a gente ver que a gente tem. Vou colocar dessa forma aqui, ó, que é um tipo de comentário. E assim a gente consegue escrever um bloco de comentário aqui, tá? Então, a gente tem alguns tipos para deixar as coisas mais fáceis de você entender. A gente tem os tipos numéricos. Dentro dos tipos numéricos, a gente tem os tipos integrais. O que seriam os tipos integrais? Pô, seria o byte, tá? A gente não vai estar usando agora, mas mais pra frente eu vou estar explicando para vocês, tá? A gente tem o byte, o short, o int que a gente está usando, né? Que é o tipo inteiro, o long e o char, tá? A gente tem esses tipos integrais. E aqui a gente tem os tipos com ponto flutuante, que seria esses caras aqui que a gente viu, o double e o float. Então, a gente tem os tipos de ponto flutuante. E seria basicamente o double e o float. Tá bom? Existe sim uma diferença entre um e o outro, porém, como eu disse mais pra frente, eu explico, tá? Só para que vocês entendam esse discernimento de variáveis, tá? Esse discernimento de tipos. Eu vou arrastar isso aqui lá para cima, só para a gente não se perder aqui. Tá, vou cortar isso daqui, eu vou jogar aqui em cima. Pronto. A gente tem agora esses aqui são os tipos numéricos, tá? Enfim, e agora a gente tem os tipos, a gente tem um tipo, que é o tipo booleano, certo? Esse tipo booleano, ele se resume a true e false, tá? True e false. Verdadeiro ou falso. Beleza? A gente tem esses tipos aqui. A gente tem o tipo numérico, que são os tipos integrais, e o ponto flutuante, e o tipo booleano, que se resume basicamente a verdadeiro ou falso. Tá? Esses aqui são os tipos. A gente vai usar aqui agora a string nome, tá? Então, a variável nome, ela vai ser uma string, ou seja, ela vai ser uma escrita, e dentro dessa escrita vai ter aqui o meu nome, certo? A gente tem aqui a idade, que é do tipo integer, né? Ou seja, do tipo int aqui. Ela vai obter 23, tá bom? Ou seja, um número inteiro, que não tem ponto flutuante, ou seja, ela é um número, ok? A gente tem agora o boolean, que vai ser verdadeiro ou falso, que é outro tipo, certo? Ela vai receber como verdadeiro. E a variável altura, que ela é do tipo double, que ela vai receber quanto de altura que tem, certo? Beleza. Agora, o que que eu posso fazer com essas variáveis, né? Essas variáveis, como eu falei, elas servem para você armazenar dados, né? Então, eu armazenei o meu perfil aqui. Então, esse aqui é o meu perfil, meu nome, minha idade, se eu sou de maior e a minha altura. Eu posso agora manipular esses dados, eu posso apresentar eles de inúmeras formas, tá? Então, uma das maneiras que a gente pode fazer é no nosso SOUT, né, que é o nosso famoso system out println, né? Então, aqui se você pode vir com system.out.println, tá? Println. E aqui dentro você vai colocar, e geralmente como vem entre aspas, né, o nosso hello world, né? Sempre vem como entre aspas, assim, que ele já tem uma string aqui dentro. Então, isso daqui é uma string. Eu poderia muito bem tirar esse string daqui e printar uma variável, entendeu? Então, ao invés de eu fazer isso daqui, ó, ao invés de eu vir aqui e falar Fernando Pérez Carvalho e rodar, porque vai funcionar assim, ele vai aparecer Fernando Pérez Carvalho aqui, eu poderia muito bem tirar esse cara daqui
colocar ele aqui e apresentar só a variável nome. Ao invés de eu escrever toda essa frase, eu apresento a minha variável, ou seja, eu apresento aquilo que eu armazenei, eu apresento o dado que eu armazenei dentro da variável. Tá vendo como fica mais fácil? Então eu venho aqui, ó, nome, eu vou dar outro print aqui como idade, vou dar outro print aqui como altura e eu vou dar outro print aqui como maior, certo? Então, se eu salvar aqui e botar para rodar, ele vai me apresentar todos os dados aqui. O Fernando Pescaroli, 23 anos, 1,69 e ele é maior. Sim, true. Eu posso fazer isso daqui. Sim, entendeu? Então, é basicamente para isso que a gente vai estar usando as variáveis, para armazenar dados. Ok? Né? De maneira chula, assim dizendo, de maneira inicial, assim dizendo, a gente vai pegar essas variáveis para armazenar dados dentro dela. Ok? Bom, então por hoje é isso, tá? E aí, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade nessas aulas aí, nesse curso de Java que a gente vai estar fazendo. Valeu!